volta. Gente, agora nós vamos ter a participação da nossa querida professora de hebraico bíblico, história e literatura bíblica, Marcela Castor, para falar sobre tentar o Senhor Deus. Ô, Gêmea, eu estava com tanta saudade. Bom dia, querida, bem-vinda à Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Eu também estava morrendo de saudade. Nossa! Ai, que bom, gente, que bom conversar com você, Marcela. Bom, vamos lá, o texto bíblico de hoje, e o texto diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, Mateus 4, 1, 7. E aí a conversa ainda continua com mais uma tentação. Jesus, então, a todas elas, ele responde. E a esta investida de Satanás, ele responde: ouvistes o que foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Te pergunto, Marcela, ele está se referindo ao versículo de não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em massa, o que fala lá em Deuteronômio 6,16, o que aconteceu em massa? Exatamente. Jesus está citando um versículo de Deuteronômio 6,16, que está citando uma história que acontece em Êxodo 17. O que aconteceu? O povo saiu do Egito, o povo assistiu todas aquelas pragas, todas aquelas coisas. O povo passou pelo Mar Vermelho. O povo estava comendo maná caindo do céu. Eles passaram por aquelas águas amargas que se tornaram doces. Tinha coluna de nuvem guiando o povo de dia, coluna de fogo guiando o povo à noite. E quando o povo está lá, com sede, em vez de pedir água para Deus ou para Moisés, olha, a gente precisa de água, eles começaram a arrumar uma briga com Moisés, de maneira que Moisés ficou com medo de ser apedrejado. Ele falou: eles vão me matar. E aí ele vai falar com Deus: olha, esse povo vai me matar. E Deus vai e diz o que ele tem que fazer para ter água. A solução seria a mesma, mas não precisava do povo arrumar uma briga para um Deus que está presente o tempo todo. E eles ficavam questionando: Deus está mesmo conosco? A coluna de nuvem estava ali. O maná tinha caído do céu. E eles perguntam: Deus está mesmo conosco? Então, nesse momento, Jesus está dizendo assim: eu não preciso testar se Deus está comigo. Eu não preciso de um teste para saber que isso vai acontecer. Eu sei que ele está aqui. Então, às vezes, a gente não sente que Deus está, né? Mas Deus está. Porque as nossas emoções, elas são volúveis demais. A gente está de manhã de um jeito, de tarde do outro, de noite de outro, né? Só que Deus não muda de acordo com as nossas emoções. Deus está ali, está presente. A gente é que fica se debatendo contra o que a gente sente, né? Ou querendo responder através do que a gente sente. É isso mesmo, Marcela, porque isso continua acontecendo. É interessante, porque quando você fala, Deus está ali. Deus está ali, independente, o que muda somos nós. Deus faz uma promessa: onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente. Você está aqui, eu e você, reunido no nome dele, ele está. Mas te pergunto, por que o ser humano não acredita e fica sempre pedindo a Deus uma prova de que ele está ali? Então, cada um vai ter uma resposta diferente, porque depende da experiência de vida de cada um, né? Por exemplo, se a gente pega esse povo do Egito, o povo, quando estava no Egito, para os egípcios, as divindades estavam ali presentes o tempo todo, mas nem por isso eles paravam de sofrer, e aquelas divindades dos outros povos mudavam de ideia a qualquer momento e faziam o povo sofrer. Então, eles tinham medo que esse Deus também fosse assim, como aqueles que eles viram. Então, eles vêm de um trauma dentro do Egito. Então, às vezes, a gente, e isso acontece muito, né?
Às vezes a gente, quando é criança, faz uma coisa em casa, o pai fica zangado e dá um gelo na gente. Uhum. Aí a gente acha, quando adulto, como Deus é pai, que Deus vai fazer a mesma coisa. Deus vai ficar zangado com a gente, vai dar um gelo na gente. A gente fica comparando Deus com o nosso pai. Cada um vai ter uma resposta, né? Às vezes a gente não... tem pessoas que acham que nunca são boas o suficiente, nunca fizeram o suficiente, então elas sempre querem fazer mais rituais e mais rituais, rezar cada vez mais, acender muita vela, fazer muita promessa, porque elas acham que não são boas o suficiente nem para Deus. Uhum. Então, cada um vai ter a sua razão. É muito importante que cada um investigue a sua razão para resolver isso, porque Deus está ali. Uhum. O que fica mudando são as nossas emoções. Verdade. As nossas emoções, as nossas inseguranças, né? E a falta de crer. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que a Bíblia fala, né, Marcela? Então, na medida que a gente escuta, vai fortalecendo a nossa fé e vai nos dando subsídio para crer, né? E a fé é uma certeza. Então, é a certeza de que Deus está com você, né? A fé não é uma fantasia, não é um pensamento positivo. Uhum. É você saber que Deus está com você até quando você erra, ou nos seus momentos difíceis, ou nos seus momentos muito alegres, porque é muito fácil esquecer de Deus quando a gente está feliz, né? Quando está dando tudo certo. É verdade. São poucas as pessoas que vão para a missa, por exemplo, só para agradecer que está muito feliz. Mas quando está triste, não perde um domingo, né? É interessante, Marcela, que Moisés, em Deuteronômio 8, se não me engano, ele vai alertar o povo disso, né? Ele fala assim, olha para trás, vê que Deus cuidou de vocês o tempo todo. E Moisés, quando ele olha para trás, ele vê uma bênção no deserto. E olha para frente e vê perigos de entrar na Terra Prometida, na fartura, na dinheiro e comida e... O ser humano também é assim, né, Marcela? Quando tá doente, quando tá passando por um câncer, tá lá rezando, vai à missa e faz tudo, e de repente fica tudo bom, corre o risco que Moisés fala com eles, de esquecer o Senhor teu Deus. De esquecer Deus e estagnar na vida, né? Porque se você tá feliz e você para de se movimentar, você não conquista mais nada. Esse povo que não tinha essa certeza de Deus foi o povo que não conquistou a Terra Prometida, porque quem conquistou foi a geração seguinte. Uhum. Os únicos que entraram na Terra Prometida, né, Josué e Caleb, foram os que nunca deixaram de acreditar. Então, eles foram espias, eles viram os perigos. Ó, tá perigoso, mas você já viu o que a gente passou no Egito? Isso aqui não é nada, a gente vai para a Terra Prometida. Tanto que eles foram. Então, essa certeza de que Deus está. Nossa, maravilhoso isso, Márcia. Até parei para pensar que é maravilhoso isso, porque nós já passamos pior, gente. Deus está conosco, isso é muito lindo. A gente já passou pior. Outro texto, Marcela, que eu queria colocar aqui. Até que na semana passada a Igreja Católica tem o Evangelho do Dia, né? Que o mundo inteiro reflete o mesmo Evangelho. E na quinta-feira passada a gente refletiu o texto que fala assim: eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer um que disser a seu irmão, e aí a gente vai ter várias traduções, imbecil, patife e etc., será réu do sinédrio. E qualquer um que lhe disser louco será réu no fogo do inferno. Eu te pergunto, Marcela, quando ele está falando esse patife, a palavra é raca, usada no xingamento por irmão. Queria que você explicasse o que significa isso. Raca significa vazio. Então, quando a gente fala para uma pessoa que ela é raca, a gente está dizendo que ela é uma pessoa sem sentido. Qual o sentido da sua existência? Você não tem sentido de estar aqui. Você tem uma cabeça vazia. Olha o nível desse xingamento. Na tradução, então, se a gente vai para o hebraico ver o que está escrito isso, então, na verdade, no grego, que é o Novo Testamento, o que está escrito isso, quando Jesus fala, Jesus não está falando patife, ele está falando raca, esse vazio? Raca, essa palavra não é nem do hebraico e nem do grego, é uma palavra do aramaico, né? Porque na época de Jesus eles falavam aramaico, e aí, embora o Novo Testamento esteja em grego, tem algumas palavras do aramaico, essa é uma delas. Que continua. Era um xingamento bem específico da época, de chamar a pessoa de vazia, de sem sentido, né? E aí, Marcela, Jesus continua esse discurso e ele fala, portanto, se trouxeres uma oferta no altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta no altar e vai reconciliar primeiro com seu irmão. Depois apresenta a tua oferta. Isso sempre me deixa muito impressionada,
porque ele fala, você vai levar a sua oferta no altar, e se você lembrar que a outra pessoa tem contra você, não é você que tem contra a outra pessoa, não. Eu queria que você falasse sobre isso. Exatamente. Exatamente. Às vezes, numa briga, a gente perde a mão nas palavras e, em vez de discutir o problema, discute a pessoa. Porque ninguém chama o outro, xinga o outro num dia que tá tudo bem, né? Então, esses são os momentos de um conflito. Então, os conflitos sempre vão existir entre duas pessoas sadias, entre duas pessoas do bem. Os conflitos existem e as pessoas discutem. Mas uma coisa é discutir o conflito, outra coisa é discutir a pessoa. E às vezes a gente vai corrigir o filho dentro de casa. Uma coisa é corrigir o ato, outra coisa é xingar o filho. Então, quando você diz, por exemplo, para o seu filho que ele não presta e que ele é um inútil, ele vai ser um adulto que acredita que não presta e que é um inútil, porque ele ouviu isso da boca da pessoa mais importante da vida dele. E é assim que ele vai se comportar no casamento, é assim que ele vai se comportar. Então, você condena a pessoa. Quando você xinga alguém, quando você perde a mão num conflito, você está condenando aquela pessoa, especialmente as pessoas da sua família, que são as pessoas mais importantes para você. Então, se você trata assim as pessoas mais importantes da sua vida, do seu clã, como que você quer chegar diante de Deus com uma pessoa que está chorando por tua causa? Como que você quer ter comunhão com Deus se tem alguém que hoje sofre por algo que você disse? Você precisa consertar. Uhum. E é Entendeu? por isso, Marcela, que ele diz que não basta não matar, então que a gente precisa de ter boas relações com as pessoas. E você falava essa semana, e aí no final eu vou fazer as pessoas e convidar para vir, você falava sobre não resistar, para a gente não resistir ao malvado, né? O que esse texto vai terminar falando também. O que é não resistir ao malvado? Então, quando Jesus está falando do perverso, ele está falando não do seu irmão, não da sua família. Claro que às vezes existe um perverso na sua família. Às vezes você tem um amigo que é um perverso. Então, o que ele quer dizer sobre isso? A gente está no contexto da Roma antiga, né? Então, vinha um soldado romano que era o perverso para esse judeu. E se esse soldado romano falasse assim, eu quero sua capa, você tem que entregar. Se você não entrega, você morre. Então, a essa pessoa que você não pode com ela, você não resiste. Hoje em dia seria, se você está sendo assaltado, você não vai resistir ao assalto, você vai entregar para proteger a sua vida, né? Você não vai ganhar do cara que é realmente mal. Então, assim, o nosso irmão, o nosso clã, a gente perdoa 70 vezes 7, a gente constrói uma relação, a gente ama. Mas quando a gente está falando do perverso, e aí entram os narcisistas, né, que não têm empatia, que não sentem amor, tem os psicopatas e esses bandidos mesmo da rua, que é quando a gente convive hoje com o perverso, né? Não vai ter nenhum soldado romano tomando a nossa casa hoje, mas tem essas outras pessoas. Graças a Deus nós não temos soldado romano rondando nossas casas, mas Pois temos às vezes até pior, né? às vezes tem pior. Marcela, para a gente poder terminar, eu queria falar, voltar a esses momentos de dúvidas e que nesses momentos a gente muitas vezes quer provas de Deus, né? Eu queria que você desse uma dica para as pessoas do que fazer, que nesses momentos de deserto que a gente passa, a gente saindo de uma pandemia, aqui em Belo Horizonte está voltando a obrigatoriedade das máscaras, então a gente sempre vive um momento um pouco de insegurança qual é a dica que você daria para essa pessoa que agora está vivendo isso e está tentada a pedir a Deus confirmações, sinais, para garantir que Deus está com ele? É a primeira coisa que a gente geralmente quer pedir sinal, porque a gente está com medo de errar. E se a gente errar, a gente vai ser punido por Deus. Então, primeiro, não. Escolhe. Pode fazer suas escolhas, né? Pode fazer suas escolhas. Abraão fazia as escolhas dele. Abraão tinha uma promessa de conquistar Canaã. Chegou em Canaã, tinha fome, ele teve que ir embora. Ele não perguntou para Deus para onde eu vou, ele não pediu para Deus para chover, ele não pediu para Deus para arrumar comida para ele. Abraão tomou uma atitude, tomou uma decisão. E você pode perceber que na Bíblia as pessoas de atitude são as mais abençoadas. Então já confia, olha para essas pessoas. A segunda coisa é, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quantas coisas você já passou? O que mais você precisa para saber que Deus ama você e que está com você? E quando a gente fala do cristão, Deus deu o filho dele por você. Você quer mais o quê de sinal, né? O que você precisa mais para um Deus que dá o seu próprio filho por você?
Você precisa de mais o quê para saber que Deus está do seu lado? Ele não vai te abandonar por qualquer coisa, né? Porque um Deus que faz isso vai te abandonar na primeira dificuldade? Ou na segunda? Ou qual que é a dificuldade para esse Deus? E se for uma crise de ansiedade, Jesus dá um conselho maravilhoso, né? Olha ao seu redor. Então, ali na região da Galileia, tem muitas aves, né? Muitos lírios, é uma região muito bonita, 2000 anos atrás, mais bonita ainda. Então, naquele cenário, Jesus falava assim, olha as aves do céu, olha para os lírios do campo. Isso é uma técnica que quando você está muito ansioso, muito desesperado, você começa a olhar ao seu redor e voltar para o estado presente. Então, está num momento muito difícil, olha para o céu, fica observando o céu. Observa as plantas que tem em casa, observa os móveis, observa tudo que você tem, que aí vai acalmando o corpo, vai acalmando o coração, vai acalmando a mente, e você vai lembrando dessas coisas, e vai se conectando com Deus, sabe? E pode falar a verdade também, falar a verdade para Deus é ótimo. Moisés fazia isso o tempo todo. Então você pode falar, Deus, está tão difícil saber que você está aqui, eu sei que você está, mas está difícil sentir. Fala a verdade, né? Também verbalizar a verdade acalma, coloca tudo no lugar. Maravilhoso. Marcela, vamos convidar o povo. Marcela é professora de Bíblia, de hebraico bíblico. O que você quer aprender, o que você quer saber da Bíblia e colocar no seu dia a dia? Vamos convidar as pessoas para o curso, como que elas fazem para poder entrar no curso. Então, a gente está com o Vivencializa aberto. O Vivencializa são 21 dias, 21 lições de Mateus para o dia a dia. A gente fala do texto, do contexto histórico e como aplicar isso no dia de hoje, né? Como que a gente faz no dia a dia. Então, as aulas começaram ontem, hoje foi a aula de número 2, as aulas são 7h30 da manhã, durante 1 hora, mas elas ficam gravadas, quem não pode, quem quiser entrar agora, tem a gravação já desde o dia 1º e tem a gravação das turmas anteriores também. Então, você aproveita as aulas dessa turma, aproveita as aulas das outras turmas também. O link para inscrição está no meu Instagram e eu posso mandar o link para vocês também, se quiser deixar na descrição do YouTube, alguma coisa do tipo. Maravilhoso. Gente, está aqui o Instagram da Marcela, @Cela, com 2 L's, Cela Castor. Entra lá, link na bio, manda pergunta para ela, ela responde. Querida, muito obrigada pela sua presença aqui. Deus te abençoe, viu? Obrigada, uma ótima semana para vocês. Beijo, beijo, beijo. Um beijo, tchau. Tchau. E sem Manhã de Piedade, vai para mais um intervalo. Rapidinho a gente volta com a reflexão do Evangelho de hoje. Não saia daí.